Olá, olá pessoas da primeira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley e hoje nós vamos então estudar ou continuar estudando as classes de palavra que são invariáveis. Estamos estudando o advérbio, certo? O adjunto adverbial, na verdade, que é uma função sintática, certo? Logicamente, o adjunto adverbial trata-se tanto do advérbio como da locução adverbial. Bom, vamos então hoje resolver alguns exercícios e depois continuar o conteúdo, tá? Esperamos terminá-lo. Bom, temos aqui a questão 1. Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto... Temos aqui então, ele permaneceu muito calado. Vamos identificar então os advérbios, lembrando-se que é uma palavra invariável, ou seja, que não vai concordar em gênero e número com a palavra, né, que ele então estiver se relacionando, né? Ou seja, com a palavra com a qual ele estiver se relacionando. Como assim? Porque o advérbio ele modifica, ele não concorda, mas ele modifica um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo. Então vamos ver como é que então isso ocorre. Ele permaneceu muito calado. Nós temos aqui o muito como advérbio. Modifica que classe de palavra? Calado, tá? Vou colocar a palavra, né, que ele modifica em vermelho e ele em negrito, o advérbio, tá? Bom, temos aqui então um advérbio que modifica um adjetivo. Então, logicamente que é realmente muito, né, um advérbio. Fica até ridículo, né, falar assim. Mas beleza, tudo bem. Só que nós queremos dois advérbios. Ele permaneceu muito calado, certo? Então, aqui há somente dois advérbios. Nós temos aqui somente um advérbio neste aqui, muito, né? Então, já achamos. Certo? Então, ele permaneceu muito calado, só há este advérbio. Agora, amanhã é um advérbio. Não iremos ao cinema. Temos aqui um outro advérbio, na verdade, uma locução, né? E ainda temos aqui o não. Temos três, então. Certo? Ou seja, na verdade, esta questão aqui, ela acaba, né, estando incorreta. Porque aqui nós temos três. Nós queremos dois advérbios. Em todas as alternativas há dois advérbios. Exceto, e aí nós temos aqui uma com um advérbio, né, uma alternativa, e outra alternativa com três. Ah, beleza, mas nós temos aqui advérbios. Advérbio é, então, uma classificação para uma só palavra. Então, poderemos ter a ideia de que este ao cinema não deve ser contado? Sim. Ou seja, a banca de concurso quis, então, fazer isso aí, tá? Confundir o aluno, porque nós temos aqui o ao cinema, que é uma locução adverbial, tá? Então, temos dois aqui. Vamos considerar assim. Se ele falasse adjuntos adverbiais, aí haveria três. Que o adjunto adverbial representa tanto o advérbio, que é representado por uma só palavra, e representa também a locução adverbial, que é representada, né, no caso a locução, por duas palavras ou mais. O menino, ontem, temos aqui ontem, e todos esses advérbios aqui da B modificam o verbo ir, tá? Na verdade, só há adjuntos adverbiais aqui, ó. Certo? Então, o menino ontem cantou desafinadamente. Ele cantou quando? Ontem. Então, este ontem modifica cantou. E como é que ele cantou? Desafinadamente. Então, nós temos também este advérbio ligado ao verbo aqui. Beleza? Tranquilamente, realizou-se o jogo. Realizou-se hoje o jogo. Então, nós temos aqui como é que realizou-se hoje o jogo. Tranquilamente. Este primeiro adjunto adverbial, este primeiro advérbio, relacionado ao verbo realizar, tá? Quando é que realizaram o jogo? Hoje. Então, temos mais um aqui, adjunto adverbial. Ele falou calma e sabiamente. Como é que ele falou? Calmamente e sabiamente. Só que você não repete o mente nos dois. Quando há dois adjuntos adverbiais de, no caso, modo aqui, para então relacionarmos ao mesmo verbo. Beleza, então tá aí. Nós temos a letra A. Esta daqui nós não vamos contar porque a banca quis enganar, né, o aluno, trazendo então uma locução adjetiva.
adverbial, desculpem. Questão 2. Indique em qual circunstância o advérbio modifica um outro advérbio. Vamos lá então. Conversamos sobre a reunião. Nós conversamos sobre o quê? Sobre a reunião. Modifica um verbo aqui. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. É melhor mudarmos a data do feriado? Talvez. Então modifica o verbo. Ele agiu com muito respeito naquela situação. Então, ele agiu. Como é que ele agiu? Com respeito. É um advérbio, né? Uma locução adverbial, na verdade. Né? Bom, então nós temos aqui uma locução adverbial, só que este muito modifica essa locução adverbial. Ele agiu com respeito. O quão ele agiu com respeito? Com muito respeito. Tá vendo aí? Então modifica o adjunto adverbial, né? Aqui, na verdade, tinha que ser adjunto adverbial. As pessoas confundem isso. Certo? Ou então uma locução adjetiva também, né? Então, indique a circunstância, em qual circunstância o advérbio modifica um outro, vamos colocar assim, termo da oração com função adverbial. Pronto. E aí, no caso que temos a letra C. Nós iremos ao casamento com certeza. E aí nós iremos mesmo? Iremos? Com certeza, modifica o verbo. O poço secou com calor. O poço secou como? Né? Com calor. Então, está relacionado ao verbo, esse adjunto adverbial. Bom, isso aí. Terminamos aqui então o exercício. Vamos terminar o conteúdo também. Vamos lá. Nós vimos aqui muitas situações em que as palavras comportam-se como advérbios, então vão ser invariáveis, ou como adjetivo. Este que é o problema. Quando, né, uma palavra tem uma função de advérbio ou de adjetivo. Nós estudamos aqui até este tal qual, vamos continuar em haja vista. Bom, com o sentido de tendo em vista pode ser tomado como invariável. Haja vista os resultados. Olha só, então, temos tendo em vista os resultados. Então, é invariável aqui, no caso, a expressão aqui. Agora, admite duas variações. Haja vista os resultados, ou você vai flexionar o verbo. Hajam vista os resultados. Todo. Ele é variável. Li todo o jornal, li toda a revista. Ele era todo atenção, ela era toda ouvidos. Agora aqui, né, ele era todo atenção, ela era todo, né, ouvidos. Está, no caso, relacionando a ele, tá bom? Eu li todo o jornal, aí está se relacionando ao jornal, tá? Li toda a revista, se relacionando à revista. Agora, como advérbio pode flexionar-se ou não. A garota estava todo bonita, como advérbio. Ou seja, você pode escolher se vai usar como advérbio ou não. Você pode falar a garota estava toda bonita, ou a garota estava todo bonita. Aí você usou o advérbio. Se você quer usar como advérbio, você vai dizer a garota estava todo bonito, as garotas estavam todo bonitas. Tá? Então temos aqui, a garota estava toda bonita. Então, o advérbio de intensidade todo se flexiona, porque não exprime a ideia adverbial de totalmente, modificando o adjetivo. Então, na segunda, há uma flexão por influência do adjetivo machucada, certo? Por que isso acontece? Porque na língua nós começamos, né, no caso, a pronunciar dessa forma, ela é toda bonita, ele é todo feio. Então, nós fizemos a concordância, né, desta palavra que tem, na verdade, no final das contas, uma função adverbial. Mas nem sempre as regras são seguidas. As regras que são seguidas são aquelas, né, que o falante usa, e não aquelas que têm uma lógica dentro, então, de um pensamento, como, por exemplo, das funções do advérbio. Então, pois, um advérbio que pode flexionar-se. É uma exceção aceita pela língua moderna. Segunda observação, em todo-poderoso, aí sim todo é invariável. O todo-poderoso, os todo-poderosos, a todo-poderosa, as todo-poderosas. Invariável, tá? Nesta, então, expressão.
Agora o plural das flores. Olha, se a cor é adjetivo, flexiona-se em número e gênero. Você tem que entender o que é cor, a estudar as cores primárias, secundárias, terciárias, e o que é um substantivo que assume a função de cor. No composto formado por dois adjetivos, só o segundo varia, mesmo sendo cores. Calções verde-amarelos. Blusas azul claras. Nota, na atualidade, azul marinho e azul celeste são invariáveis. Calções azul marinho. Blusas azul celeste. Agora, no composto formado por adjetivo e substantivo, independentemente da ordem, nenhum elemento varia. Observe. Calções verde-limão. Limão não é uma cor. Verde é. Mas nesta junção, neste composto de adjetivo e substantivo, não importando então a ordem, toda a expressão, na verdade, o adjetivo composto que vai ser então invariável. Blusas cinza claro. Tá? Claro não é uma cor. Certinho? Bom, vamos lá então. Temos então aqui o seguinte que pensar, né? Temos de então analisar o que é cor, como eu já falei, e o que não é cor. Mas mesmo que haja, né, no caso, por exemplo, uma cor no primeiro adjetivo e outra cor no segundo adjetivo, ou seja, hajam essas cores, você vai então fazer com que o primeiro item sempre fique invariável, tá bom? Sempre é assim. Então, são funções que seguem o ritmo dos advérbios e outras funções que seguem o ritmo dos adjetivos. Verde gaio, aliás, azul faiança e azul ferrete são invariáveis, porque a faiança e ferrete são substantivos. Camisas azul faiança, camisas azul ferrete. Verde gaio e azul fino, embora formados por dois adjetivos, são invariáveis. Chapéus verde gaio. Chapéus azul fino. Se o composto for então usado como substantivo, os dois elementos se flexionarão, tá? O azul claro, os azuis claros. Observem que você retirou o substantivo ao qual, né, este adjetivo composto, se tivesse um substantivo, né, se referiria. Mas aqui não, foram usados, né, como exatamente o substantivo. Então, eles vão variar, os dois, os azuis claros, tá? Beleza. Por exemplo, quando uma pessoa pode se referir a uma nacionalidade, como, por exemplo, os franceses e assim por diante, você usa os azuis, né? Os azuis claros. Beleza. Então, a olhos vistos. Pode ser como uma expressão invariável, né? Mas como hoje em dia. A menina engordava a olhos vistos. Ou admite-se a flexão só de vistos. Tá? Haja vista admite a flexão de haja, do verbo. E aqui, olhos vistos, só de vistos. Tá bom? Então, a menina engordava a olhos vistos ou admite a flexão de vistos. Tá? Para concordar com a pessoa a que se refere. A menina engordava a olhos vista. O menino engordava a olhos visto. Então, olhos aqui não vai se modificar, só o vistos, concordando com o nome a que se refere. Menino, visto. Menina, vista. Tá? Então, de maneira que, de modo que, de forma que. E semelhantes são locuções invariáveis. Tá? Agiram de maneira que todos se comoveram. Invariável, ponto final. Caro e barato, com verbos de ligação ou ligados diretamente a substantivos, são adjetivos, então eles vão variar. Os alimentos estão caros. Aqui funciona como predicativo do sujeito, ou seja, como então adjetivos, tá? Com verbos de ligação, certo? Quando são ligados diretamente a substantivos, logicamente que então são, na verdade, adjetivos também, né? Os caros alimentos, por exemplo. Os alimentos caros foram um terror para os mais pobres, por exemplo. Pronto. Aqui está se ligando ao substantivo alimentos. Então, funciona como um adjetivo. Agora, ligados a verbos que não sejam de ligação e também não ligados a substantivos, eles são invariáveis. Essas camisas custam
caro, tá? Comprei barato aqueles sapatos, porque aqui o verbo é comprar, não é de ligação. Custar é um verbo intransitivo, então não é também um verbo de ligação, lógico. Agora, o adjetivo antecedido da preposição de concorda com o substantivo ou se mantém variável. Pode os dois. Alguma coisa de boa ocorrerá nesta noite, ou alguma coisa de bom ocorrerá nesta noite. Nota, sem a preposição de, a concordância é obrigatória. Alguma coisa boa ocorrerá esta noite, tá? Algum acontecimento bom ocorrerá esta noite. Da mesma forma também vai ser o que? Vai haver a concordância, tá? Pronto. Numerais ordinais referentes a um só substantivo. E vamos aqui terminar, né? Ó, sem artigo antes dos numerais, o substantivo colocado no final da frase vai obrigatoriamente para o plural. Primeiro, segundo e terceiro andares. Então, sem artigo, tá? Antes, então, dos numerais. Nós vamos, então, logicamente, levar o substantivo, né? Na verdade, no caso, adjetivo, né? Ao plural. Adjetivo não, desculpa, o substantivo mesmo. Beleza. Agora, se o substantivo estiver logo após o primeiro numeral, será singular e os numerais seguintes devem ser precedidos de artigo. Olha, nós estamos estudando qualquer classe de palavra que pode ter a função de adjetivo ou de advérbio. Então, essa é a questão, por isso que o substantivo aqui entra. Então, se o substantivo estiver logo após o primeiro numeral, será singular e os numerais seguintes devem estar precedidos de artigo. O primeiro andar, o segundo e o terceiro, tá? Na verdade, é o andar, né? E nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, andares. Ou seja, você colocou o artigo, certo? Como aqui está dizendo, ó, se o substantivo estiver logo após o primeiro numeral, tá aqui o substantivo andar, será singular e os numerais seguintes devem ser antecedidos de artigo. Aí o segundo e o terceiro, os artigos aqui. Nota, os substantivos estão subentendidos depois de cada numeral, né? O segundo andar, o terceiro andar. Certinho? Como aqui, ó, não há o nome andar aqui. Beleza, gente, então terminamos aqui essas classes, né, de palavras que funcionam como adjetivos ou como advérbios e vocês devem se atentar a isso para ter uma boa escrita e também saber avaliar questões que caem muito, né, em provas do Enem, do PAS, concurso público, entre outras, tá bom? Agora, na próxima aula, nós vamos dar início à explicação sobre outra classe invariável, que são as preposições. Então, até lá. Tchau, tchau.